locutores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Hoje é 18 de abril de 2026. São 7 horas e 1 minuto. Está começando mais um programa Hora Espírita. Programa que vai ao ar todos os sábados de manhã, neste mesmo horário, aqui pela Chapecó FM. Nosso programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e conta com o apoio da Federação Espírita Catarinense. Já estamos ao vivo também na live aqui da rádio, pelo Facebook, e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração. Afinal, você, amigo ouvinte, é a razão do nosso encontro. E pode fazê-lo também aqui seja pelo Facebook, ou pode entrar em contato com a rádio também pelo telefone 2049-1200. Tem o site também, https://chapecó.fm. E conheça também as nossas redes sociais do programa Hora Espírita. Nós temos também no Facebook, no YouTube, Instagram, temos podcast também. Procura pelo nome Hora Espírita Chapecó. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Lá tem todos os programas anteriores e às vezes a gente coloca também as programações que vão ter nos próximos programas. Nesse programa, Hora Espírita, nós buscamos compreender muitos dos mistérios da vida, da espiritualidade e principalmente sobre a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, enquanto que somos espíritos imortais, né? Estamos aqui mais uma vez. Desejamos que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração que nos acompanha nesse momento. E hoje, para fazermos o nosso programa, a nossa equipe, a Lia Borges, da Centro Espírita Amor e Caridade, no Palmital, e o Vanderlei Sabadim, que é da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Lia. Bom dia, Bom dia, Sabadim. Lia Boger. Bom dia a todos que nos acompanham. Que a gente tenha um maravilhoso momento de descobertas da doutrina. Bom dia, Lia. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos os ouvintes. Que a gente possa ter um programa elucidativo e que nos oriente na nossa caminhada. E este que vos fala, Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes da gente iniciar o nosso diálogo aqui, a gente quer registrar, claro, sempre o agradecimento aos nossos patrocinadores que permitem que a gente possa estar aqui todos os sábados de manhã. A Palmar Impermeabilização e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos de volta
com o nosso programa Hora Espírita. Muitas pessoas têm curiosidade em relação a tudo que o Espiritismo explica dos fatos, né, da nossa vida. E o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857, especificamente hoje fazem 169 anos, né? 169 anos. Esse livro é considerado a obra inaugural da codificação espírita. Ele é formado por 1019 perguntas e respostas sobre temas fundamentais da nossa vida. Ele fala sobre a natureza de Deus, a vida após a morte, a reencarnação, a moral e também a nossa destinação após a morte, dentre outros temas diversos. Em suas respostas, os bons espíritos vêm nos propor reflexões profundas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, oferecendo uma visão espiritual que busca unir a fé e a razão. Mais do que um livro de cunho filosófico e religioso, esse livro é um convite ao autoconhecimento e a compreender tudo que se passa nos nossos dias, tanto na vida terrena como na vida espiritual. Ao ler ele, cada pessoa pode encontrar muitas respostas que esclarecem suas próprias inquietações e também abrir um espaço para uma compreensão mais ampla sobre espiritualidade. E é por esse e outros conteúdos que esse livro nos traz que convidamos você, amigo ouvinte, a mergulhar nas páginas esclarecedoras dessa obra ímpar e refletir sobre os seus ensinamentos e permitir que o conteúdo do livro te inspire para mudanças positivas em tua jornada terrena. Afinal, a leitura dessa obra não é apenas um exercício intelectual, mas uma oportunidade de iniciar uma grande transformação interior. E para te deixar um pouquinho mais curioso, com mais vontade de ler a obra, a respeito, né, claro, desse livro, o Livro dos Espíritos, tudo que ele nos traz, tudo que ele nos revela, o nosso programa de hoje é dedicado a esse livro. Nós vamos abordar vários pontos que nele estão contidos para que você possa já ter uma ideia do conteúdo um pouco mais detalhado e então ser instigado a realmente buscar e ler essa obra que por certo vai mudar a tua vida. Prepare-se que esse encontro vai ser muito bom. E claro, para a gente começar, primeiro, hoje está fazendo 169 anos desse livro, né, Sabadinho? E aí, muitas pessoas perguntam, né, como que surgiu o Espiritismo? Se ele começa justamente com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, junto com esses questionamentos também. Quem são os verdadeiros autores desse conteúdo do Livro dos Espíritos? Porque Kardec teve um papel extremamente importante, né? Como que esse conteúdo chegou até Kardec? Eu até vou começar falando só um pouquinho sobre Kardec rapidamente, né? Quem foi? Uhum. Então, Kardec, o nome dele era Hippolyte Léon de Visage Vail. Ele era francês, né? Filho de magistrados, ele tinha já, sempre desde criança, gostava muito de estudar, e ele estudou desde cedo, berço intelectual, e apesar de ele ser filho de magistrado, ele não se interessou pela magistratura, ele se interessou mais pela área da educação, do ensino, da matemática e outras das ciências, né? Mas ele, então, desde os 14 anos, ele vai para a escola de Pestalozzi, né? Acho que é Everton, na Suíça, né? Isso. Uhum. E ele lá, aos 14 anos já, ele começa a lecionar, ele dá aula para outras crianças, né? Então ele tinha uma inteligência bem aguçada, o interesse dele para essa área. Mas, como ele não se interessou muito pela magistratura, pela questão da magistratura,
ele se interessava mais pelo magnetismo. Então, mais tarde, com a idade, ele foi procurado por um amigo para ajudar a observar os fenômenos que naquela época agitavam a França no século XIX, que eram aqueles fenômenos das mesas girantes, né, com manifestações físicas, como movimentação de objetos, né, ruídos incomuns, as próprias pancadas das mesas. Era algo normal naquela época na França, inclusive nos eventos. Então, muito se falava disso, sendo que as comunicações já existiam entre a espiritualidade e a matéria, né, os humanos. Mas o que chamou a atenção naquela época foi isso. E este magnetizador convida então Allan Kardec, mais tarde ele vem a saber que ele usa esse nome, né, de Allan Kardec, que um espírito vem e fala para ele que numa vida, uma existência anterior, ele foi Allan Kardec, que foi um sacerdote druida na região das Gálias, né, dos celtas, naquela época lá. Então ele usa esse nome justamente, né, mais tarde, para poder identificar a parte das suas pesquisas, dos seus estudos, dos seus livros que depois ele publicou, né, os livros na área da educação, da ciência, para diferenciar então essa questão dos livros publicados e a obra que ele estava fazendo, que era a questão do espiritismo. Mas este fenômeno chamou então a atenção dele e ele vai lá então em busca conhecer o que está acontecendo, e ele percebe que ali tem respostas inteligentes. Então ele pede para ver se ele começa a elaborar questões na questão moral, na questão psicológica, na questão espiritual, e pergunta aos espíritos: quem é que está batendo? Se alguém está batendo, tem que ter uma resposta inteligente, é uma inteligência, uma mesa não vai fazer isso, né? E aí começa então as suas pesquisas, ele vai se aprofundando nessas investigações, e ele descobre então que chega uma hora de todos os seus conteúdos escritos, das suas pesquisas, das suas perguntas feitas nesse sentido, sobre a espiritualidade, sobre a moral, sobre a parte da psicológica do ser, e ele começa então, através das suas anotações, ele começa a amontoar escritos, né? E assim vai indo até que ele vai codificar então, começa a codificar, escrever o próprio Livro dos Espíritos, né? E o nome chamado Livro dos Espíritos, ele coloca esse nome porque não foi ele quem trouxe os ensinamentos. Esses são ensinamentos trazidos pelos espíritos, os espíritos que trouxeram esses ensinamentos até ele, através desses questionamentos daquilo que acontecia naquela época, das mesas girantes, que após as mesas, né, que batiam e respondiam, já começou-se a utilizar uma cestinha com uma prancheta, com o lápis. Aí surgiram também depois a descoberta de médiuns que recebiam mensagens e tudo isso, mais que foi se descobrindo. Então ele foi alguém que estava preparado para isso. Claro que se não fosse ele, poderia ser outra pessoa. Mas ele usou um método científico, um método que ele não aceitava as informações cegamente, ele analisava muito friamente essas questões, as respostas que eram recebidas através de diferentes espíritos, a mesma pergunta. Então não foi algo aleatório tudo isso. E aí a doutrina então se chamou a doutrina dos espíritos por esse motivo. Ele organizou essa doutrina com 3 pilares: na área científica, na área filosófica e na área religiosa, com o seu sentido moral, destacando então a questão da reencarnação, a evolução espiritual e as leis naturais. Então ele ali só veio comprovar o que já existia há muito tempo, que isso já existia, essas comunicações. Mas ele vem então dar esse primeiro passo e nos traz então a codificação do Livro dos Espíritos nesse sentido. Pode, por favor, Lia, pode Na verdade, eu entendo que Kardec atendeu um chamado, né? Eu acho que a gente olha para essa situação, era um momento de tudo aquilo acontecer, né? Enfrentando o pós-iluminismo, né? Quando
pensa em todas as coisas que aconteceram, a Idade das Trevas, enfim, Sim. coisas muito, muito difíceis da humanidade viver, e de repente vem o que Jesus já tinha apregoado como o terceiro Consolador. E Kardec, não sendo médium, simplesmente um cientista, um grande estudioso, usou de todo o formato científico para trabalhar em cima de coisas que partiram de curiosidade. Ora, o que está acontecendo? O que isso significa? Né? Eram respostas coerentes, eram respostas contundentes, e é um livro que chama tanto atenção quando a gente começa a estudar. Quando eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, eu não sabia nada, e de repente vem se desvendando tanta coisa e tantas coerências que a gente pensa, puxa vida, a gente precisa conhecer muita coisa ainda, né, do mundo de Deus. Temos tudo por aprender, né, Lia? Então, olha só, um breve apanhado assim de tudo que o Sabadim trouxe, né? Em poucos minutos ele narrou, e é importante no todo o preâmbulo lá do livro, ele conta muitas coisas, né? Lembrem que quando a gente fala, o livro é dos espíritos, né? Não do Kardec. Aliás, tem uma partezinha lá no início que os espíritos dizem para ele bem assim, esse conteúdo não é teu. Você vai fazer um trabalho muito forte e tudo, mas lembre-se, todos os ensinamentos aqui não é nada é teu, são nossos. Então, muitas pessoas perguntam, tá, mas como os espíritos? Como o Sabadim falou, por meio dos médiuns que se comunicam com os espíritos. Tem pessoas que veem os espíritos, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que fazem a psicografia, tem pessoas que permitem a incorporação. E aí, mas como que pode isso? É só você lembrar que desde Moisés proibiu a comunicação com os mortos, lembra? 1400 anos antes de Cristo. Então, se proibiu é porque existia, né? Você não vai proibir algo que não existe. Com certeza. Né? Então, a comunicação com os espíritos sempre existiu. Lá atrás, os profetas, as pitonisas, os oráculos, nada mais era do que médiuns se comunicavam com os espíritos. E que os homens mistificavam muito. Isso, porque não tinha entendimento, né? Não tinha entendimento, então nós estamos numa fase posterior. Então isso foi a base para que Kardec só pegou esse conteúdo todo, analisava ele com muita calma, muito cuidado, e então ele foi escrevendo as obras, começando pelo Livro dos Espíritos, depois tem as outras obras. Então, é para que o nosso ouvinte possa ter esse entendimento, assim, realmente o Espiritismo, os ensinamentos que a gente tem no Espiritismo não é de pessoas, é dos espíritos e dos espíritos elevados, que trazem os ensinamentos verdadeiros, que realmente elucidam e nos mostram os caminhos. Que as pessoas, posso dizer mais uma coisinha? As pessoas fazem muitas ideias, assim, a partir do que a própria religião delas, né? Que eu venho do catolicismo, a própria religião delas tenta interpretar as coisas que tem na Bíblia. E eu lembro que uma vez, numa conversa com um teólogo, eu pergunto, mas quem é o terceiro Consolador? É o Espírito Santo. Bom, santo é um termo que vem do catolicismo, né? Então vamos dar uma pensada. Espírito, então estamos aqui. Não espere que Jesus vá voltar, porque não é ele o terceiro Consolador, ele é o segundo Consolador. Nós estamos falando exatamente da comunicação dos Espíritos. São eles que se abrem, e essa comunicação, e ela vai ser cada vez mais, à medida que a gente for evoluindo, nós também teremos capacidade. Eu não tenho mediunidade, mas enfim, né? Muitos teremos, ou já tivemos. Muito bem, então, o livro. O que nós podemos dar de, vamos dizer assim, apenas alguns biscoitinhos para o nosso ouvinte, para que ele fique com vontade
de pôr a mão nessa obra e aprender muito. Lá no início a gente falou já, né, que o livro traz muito conteúdo, tem muitos princípios nele. Um dos assuntos que o livro traz, que chama bastante atenção, é sobre a criação. As pessoas perguntam, mas Adão e Eva. Tá, mas Adão e Eva. Mas será que realmente a humanidade toda, com toda inclusive a nossa diversidade de raças, surgiu apenas de 2 pessoas? O livro traz um esclarecimento muito forte sobre isso. Que capítulo que as pessoas podem buscar ali? Então, assim, o livro é dividido em 4 partes, né? E é no capítulo 3 que está a criação, que o livro fala sobre a criação. Então, veja bem, que esse capítulo, ele aborda a origem do universo e a formação dos mundos. Então, os capítulos discutem a criação do universo, a condensação da matéria, a renovação dos mundos. E a parte também explora a relação entre a criação divina e as leis da natureza, enfatizando que Deus, como onipotente, não se limita a criar, mas também regula esse novo universo, né? Os subtítulos, isso é só título de curiosidade. A gente não vai aqui explicar capítulo por capítulo, né? Nem grupo por grupo. Nós queremos que vocês tenham curiosidade de lá buscar, dar conhecimento a isso, né? Então, formação do mundo, formação dos seres vivos, povoamento da terra, diversidade das raças humanas, pluralidade do mundo e considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Dá para ficar curioso, né? Dá para ficar curioso, até porque assim, o universo compreende a infinidade dos mundos. O homem está conseguindo chegar cada vez mais longe, está conseguindo enxergar cada vez mais longe e nunca chega no fim, né? Esse universo infinito. Então, a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. E Kardec comenta no livro que a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo. Tem muita gente que diz que explodiu ao acaso, né? Que não podendo ser obra do acaso, eis que surge a inteligência suprema, criador de todas as coisas, nosso Pai, nosso Deus. E é interessante compreender que a ciência, ela tem o objetivo de desvendar a criação de Deus. O homem não descobre nada, ele só desvenda à medida que ele vai estudando. Então, à medida que as descobertas do homem descortinam esse mistério, aqui entre aspas, né, o homem avança em inteligência e tecnologias que facilitam a sua vida. Mas aqui nesse livro nós também vamos ver as leis morais. A verdadeira salvação está nas transformações morais. Então o livro vai respondendo perguntas, as curiosidades, e vai entrelaçando a importância do homem desenvolver inteligência e moralidade, né? Então tem verdades que nós ainda estamos há anos-luz de conhecer e compreender. Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai descortinando tudo isso, né? A gente falou, é um livro de perguntas e respostas, certo? Kardec fazia as perguntas e, por meio dos médiuns, os espíritos respondiam. Então, nesse capítulo da criação, para vocês terem nosso ouvinte ter uma ideia, tem uma das perguntas que diz assim, a espécie humana começou por um único homem? E aí os espíritos respondem, não. Aquele a quem chamais Adão não foi nem o primeiro e nem o único que povoou a terra. E aí depois eles falam a época que Adão viveu e por aí vai. Eles falam também sobre o dilúvio. Então eles dão uma consistência muito grande sobre essa questão da criação. E outro assunto que as pessoas também nos perguntam bastante no Espiritismo, as pessoas chegam, você acredita em Deus, você acredita nisso, acredita naquilo. Espírito.
muita gente, quando ouve falar a palavra espírito, sai correndo, né? Associa com coisa ruim, porque espíritos são demônio, assombração. Mas aí, olha só, a Lia falou que vem do catolicismo, também vem do catolicismo. Ué, lá a gente tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, peraí, espírito... Tem espíritos bons, aliás, a grande maioria são espíritos bons. Nem todos são espíritos ruins, porque existem sim os espíritos ruins. Mas para quem quer deixar esse medo dos espíritos para trás, Sabadinho, qual o capítulo que a gente sugere que a pessoa possa ler? No capítulo 1, né, no Livro dos Espíritos. Na parte segunda, né? Na parte segunda. Vamos entender o que é espírito. Uma questão que foi perguntada por Kardec também, né, na sua pesquisa, né, perguntou para os espíritos, falando da origem, da natureza dos próprios espíritos. A resposta dos espíritos foi que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. E nós temos agora mudando, evidentemente, a nossa visão, uma visão estreita que nós, egoisticamente, achamos que é só o nosso mundo que existe. Mas Deus, que é Deus, criou muitos mundos. E Jesus veio nos falar isso, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, há muitas casas. É difícil nós imaginar todas as galáxias que tem que não sejam habitadas com outros seres. Então, Jesus cria os espíritos. Como ele cria, não sabemos e nem os espíritos nos dão a resposta, né? Mas ele continua sempre criando espíritos e colocou espíritos para habitar esses mundos, para a evolução. Porque nós somos seres inteligentes, nós somos parte, uma centelha divina, parte da criação de Deus. Então nós somos seres inteligentes, que temos inteligência. Deus nos criou, né? Lá no princípio, todos nós iguais, com as mesmas possibilidades de seguir adiante com destino à perfeição, isto é, a pureza do nosso espírito, da nossa alma. E, então, os espíritos que povoam o universo. Agora, se nós somos destinados à perfeição, imaginemos que, se nós tivéssemos uma existência só, nós não vamos conseguir chegar à perfeição de maneira nenhuma. Então, dessa forma, Deus criou os espíritos para que, vivenciando muitas experiências, fossem evoluindo, encarnando, reencarnando, às vezes no mesmo mundo, às vezes em outros mundos diferentes, pudessem por si mesmo evoluir, pudessem se adiantar. E, Sabadinho, isso que tu estás trazendo, né? Tu estás explicando aí sobre os espíritos, quem são, como são e tal. Nesse capítulo, então, na segunda parte do livro, no capítulo 1º da segunda parte, então, o livro vai justamente nos esclarecer tudo isso. Quem tem entender quem são os espíritos, toda essa parte, da onde vem, a criação, vai falar sobre os espíritos muitas vezes podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, vai falar sobre esse comportamento, vai trazer também, vai falar sobre o corpo espiritual. Justamente, nós somos criados, então vai falar sobre o corpo espiritual, que nós temos o corpo físico, que nós precisamos, que o nosso espírito, ele precisa para se manifestar, ele precisa de um corpo, toda essa parte, que nós temos um corpo espiritual, que a gente se manifesta através do corpo, que o corpo sem o espírito não é nada, é só uma matéria, né? Então vai falar sobre tudo isso, de onde a gente vê, para onde a gente vai, todas essas questões. E nós temos as classes dos espíritos também, né? Várias classes de espírito, espírito de primeira ordem, espírito de segunda ordem, de terceira ordem, aonde nós somos classificados mais por uma questão de evolução individual. Então nós temos, hoje se tu falar, quem são os espíritos? Ali vai falar, os espíritos são seres que viveram no nosso mundo, quem está no outro lado, então não é ninguém, assombração, né? São seres que viveram como nós, que já estão no mundo espiritual, porque a verdadeira pátria é o mundo. Ele vai nos falar isso, que a verdadeira pátria é o mundo espiritual.
são seres que já viveram. Quem são os espíritos da primeira ordem? Da primeira ordem são os espíritos puros, que já se purificaram. Então vai explicar tudo isso, todas essas questões. O que é um espírito impuro, leviano, sábios, os neutros, batedores, perturbadores, e tudo isso vai estar explicando nessa parte. O que vai... Hoje nós não vemos pessoas que são assim, nós não convivemos com pessoas assim, nós vamos lendo essa parte do livro dos Espíritos, nós vamos estar nos identificando como seres humanos, né? Também, porque não muda nada quando nós desencarnamos de maneira nenhuma, nós continuamos sendo quem nós somos. Então vai falar sobre tudo isso. Por exemplo, os espíritos, lá no catolicismo de novo, né, Lia? Anjos, arcanjos. Então, o livro vai explicar. Justamente por essas categorias dos espíritos, né? que existem espíritos muito imperfeitos e existem espíritos puros. Sim. Então, nessa escala toda, ele vai explicar como que são, como que se comportam, uma série de situações. E tem a última parte desse capítulo, né, Sabadinho, que ele fala sobre, cara, isso aqui é outro assunto que vem muito, né, no Espiritismo. Anjos e demônios. Pois é, ali que vem, a gente tem essa, demônio, o que significa a palavra? Eu tenho a impressão que essa é a parte que mais explica tudo, esclarece a gente, né? É gênio. Então um gênio vai usar a sua inteligência para quê? Para o bem ou para o mal. E o que são os anjos? O que são anjos da guarda, né? Hoje quando nós falamos, Ayrton, Espírito Santo, eu já perguntei para um colega, espírito, mas tu sabe o que é espírito? O que é espírito? Mas o que é, por que Espírito Santo? Santo é no sentido de pureza. Isso. No sentido de pureza, espíritos santos. Então a gente tem todo esse entendimento diversificado que vem abrir a nossa mente para entender tudo isso, né? A gente não fala, parece um demônio, né? Mas demônio é gênio. A origem da então, palavra assim, mas do grego, mas o que tu tá... De que sentido tu tá falando, né? Então a gente começa a mudar amplia a nossa visão, conhecimento, né? Esse livro é maravilhoso, né? Assim, entender o demônio como a perspicácia para usar a inteligência da forma que ele quiser. Então, no caso, os espíritos somos nós, gente. Espíritos somos todos nós. Só nós estamos aqui encarnados porque a gente ainda não atingiu uma evolução que nos permita estar num mundo que não precise que não necessite uma matéria tão densa, né? Então nós ainda estamos num caminho assim bem longe de aprendizado, né? De aprendizado, mas entender, nós somos homens e mulheres. Tem homens ruins, maus, muito maus, que tem gente que diz, mas é um demônio, né? Tanto faz onde que está, se está aqui ou se está no mundo espiritual. Então tem desencarnados que também são bastante malvados ainda, mas eles também estão no caminho, todos nós estamos no caminho, né? Muito bem, são 7 horas e 34 minutos, o tempo está passando rápido aqui, as nossas abordagens aqui, o livro é tão bacana, o livro traz tanta tem coisa. Alguns comentários, tem um... Tem. O Jair falou, 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. Isso. Então, agradecer justamente aos nossos ouvintes que estão participando conosco aqui também pela live, e todos aqueles que estão do outro lado do radinho, lá a Nelly, o Jair, nosso amigo lá de São Lourenço, o Marcos, que também sempre nos acompanha, a Marisa, a Maria, o seu Bento Zanoni também está sempre com a gente, a Carla, que é minha irmã, que é a irmã da Lia, Reni, Marisa, a Eroni, que está em Faxinalzinho, no Rio Grande. Amado Eroni, obrigado por estar conosco também, o meu amigo Marcos Zanetti lá de Xaxim, a Tere, Ramiro. Obrigado, amigos. Obrigado por estarem conosco. Esse livro, gente, o Livro dos Espíritos, a gente está só dando algumas palhinhas aqui dos capítulos. O que tem lá dentro do livro. A gente não vai dar a explicação das coisas, mas leia. Esse livro, ele não é só para ser lido, como a Lia falou antes. A gente precisa estudar esse livro. Precisa, assim, é um pouquinho por dia para refletir. E
Outro conteúdo muito esclarecedor que ele traz é sobre a reencarnação. Tem alguns capítulos que tratam desse tema. Por que reencarnar? Por que tantas vezes? Qual o objetivo de reencarnar? Tem algumas pessoas que definem assim que a diferença do espiritismo para outras religiões cristãs seria a crença na reencarnação. Então vamos lá, no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos é abordada a encarnação dos espíritos, né? Discutindo a finalidade dessa encarnação, que é a perfeição e a expiação. Mais ou menos resumindo, né? Então a encarnação é vista como um meio para que os espíritos progridam e se aproximem de Deus através de experiências na vida corporal. E aí o espiritismo já entra nessa questão de chegar ao reino de Deus, por onde que ele anda, né? Onde que está o reino de Deus? É bem interessante estudar para entender isso, né? A alma, que é o espírito encarnado, tem um corpo físico e um perispírito, e lá está tudo bem explicadinho. E a separação entre esses elementos ocorre após a morte do corpo. A encarnação é um processo que permite aos espíritos se purificarem e se esclarecerem. E é essencial para o progresso e para a perfeição. E na segunda parte, no capítulo 4, trata da reencarnação. Então, aborda a reencarnação e suas implicações. A reencarnação é descrita como um processo de transformação da alma, né? Através de várias existências corporais, a gente sempre fala aqui sobre isso, onde a alma experimenta provas para se purificar e se desenvolver. Então, a reencarnação é vista como uma forma de expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, cada espírito vai se aperfeiçoando e, com isso, a humanidade também segue se aperfeiçoando. E, com isso, o mundo em que esses espíritos vivem também vai se aperfeiçoando. Então, permitindo que a alma continue a se purificar e se desenvolver em novas oportunidades. O capítulo também discute, a gente vê assim, que a reencarnação está atrelada à bondade e à justiça divina. Então, a reencarnação discute a justiça dessa reencarnação, a imortalidade da alma e a necessidade de novas experiências para o progresso espiritual. Então, nesses capítulos, a gente vai entender realmente que a reencarnação não é uma coisa que o espiritismo traz, é Deus que determinou para que a gente tivesse todas essas oportunidades de existências que nos permitisse, pouco a pouco, chegar lá. Hoje, olhando para mim, eu não sou perfeita, eu não sou um espírito que já tenha condições de ter o reino de Deus completamente na minha consciência, né? Ontem eu, num diálogo com uma pessoa que não tem conhecimento sobre a reencarnação, né? E aí eu explicava para a pessoa justamente o conteúdo que tem nesse capítulo, né? Uhum. A pessoa simplesmente não piscava. Ela não piscava. Ela ficava olhando e a gente percebia que ela estava processando aquilo assim, estava mudando totalmente a visão dela do mundo e dos acontecimentos, né? E aqui, apenas os títulos dos subitens desse capítulo que a Lia falou, né? Reencarnação, a justiça que é feita por Deus pela reencarnação, podemos reencarnar em outros mundos, a destinação das crianças após a morte, Isso. o sexo nos espíritos, família, reencarnação e família, e por aí vai. O sofrimento, tem vários outros conteúdos, a explicação, né? do sofrimento, porque a gente está num momento em que o sofrimento é inerente à nossa existência, né? Então, explica ali sobre o sofrimento que a gente
precisa enfrentar, como a gente tem que enfrentar. Gente, isso muda muito a vida da gente quando a gente tem esse tipo de conhecimento, né? Muda tudo. E esse capítulo também, ele vem falar, ele esclarece muito sobre essa misericórdia divina que tu falou, porque a questão da reencarnação vem nos falar, Iris, vem nos explicar que não existe sofrimento eterno, você não fica sofrendo eternamente, né? Se comete equívocos, vem explicar tudo isso para nós, como acontece, as possibilidades de nós retornarmos e refazermos os caminhos que nós erramos em outras jornadas. Então vem falar sobre todo esse processo ali, como a Alia falou, que entra a justiça, a verdadeira justiça de Deus, que é o perdão, a bondade, porque Deus não precisa nos perdoar, né? Ele conhece todo mundo, ele não precisa nos perdoar. Ele conhece, somos filhos de Deus e ele entende que nós precisamos caminhar e ele nos dá a oportunidade. Então vem falar dessa misericórdia, isso é muito interessante, esse assunto aí nesse capítulo. E é nesse momento que a gente entende que não há condenação eterna, né? Porque tem uma frase bem assim, muito contundente, que é: para que uma pena eterna se aquilo que você fez, se a falta não é eterna? Então, a reencarnação é justamente você refazer esses caminhos, né? Aprendendo e mudando as tuas ações, mudando o teu sentimento, mudando o teu plano de vida, porque você diz: para mim isso não dá mais, de agora em diante eu vou ser de outra forma, né? Muito bem. Outro assunto que o livro esclarece bastante: como que é a nossa vida no mundo espiritual. Então, ele tem capítulos também, e são vários capítulos que, por meio das perguntas do Kardec, ele dá muitas elucidações que a gente pode entender, né? Para onde a gente pode ir, como que é a nossa vida depois, quem que nós vamos encontrar. Quais os capítulos que tratam desse assunto aí, Sabadinho? No capítulo 6, né, 7 e 10, no Livro dos Espíritos, e também no capítulo 2, né? O que vem nos falar do mundo espiritual, né? Lá na questão 585, 600, acho por aí, vem nos falar como é que é o outro lado. Quando a gente desencarna, para onde vai, como é que é a vida espiritual, os nossos familiares que desencarnam, com tudo que acontece, a recepção do outro lado, não tem ninguém, tem alguém, vai para onde, né? Vem falar sobre as penas, nós já falamos, né, dos erros cometidos, as penas são eternas, não são eternas. Quais são os gozos? Fala dos gozos terrestres que nós temos aqui, das consequências, dos gozos futuros. O que nós vamos ter no mundo espiritual? É felicidade? O que é felicidade, infelicidade? A perda dos entes queridos, as nossas decepções, as nossas ingratidões, afeições, e as nossas afeições simpáticas, né? E tudo que envolve isso na nossa vida material também. Mas também vai falar das nossas afeições no mundo espiritual. Então lá, quem que nós temos lá? Aonde vão esses espíritos, nossos familiares? A verdadeira vida é no mundo espiritual. Vamos encontrar Nós vamos depois, nos encontrar com ele, com a nossa esposa, nossa companheira, nosso companheiro, nossos filhos, né? Como que eles ficam lá? O que acontece? Então vem nos falar sobre tudo isso, sobre as recepções, o que tem no mundo espiritual. Então vem um exemplo disso. Se nós temos um avô, uma avó muito querido que já desencarnou há muito tempo, quem sabe vai ser quem vai nos receber no mundo espiritual, vem nos explicar tudo isso. Nós temos uma família material, vem falar sobre isso. Temos a família espiritual, que é fortalecida pelos laços do amor. Enfim, vem nos dizer que ninguém está sozinho, ninguém está desamparado, né? Então tem a intervenção, fala da intervenção de Deus nas nossas penas, isto é, nos nossos equívocos, nos nossos erros cometidos, como que ele tem a intervenção, as recompensas. Então assim, vem nos explicar sobre a questão dos agravantes, dos atenuantes, das situações. Então tem uma visão também de Deus, da misericórdia divina, diferente do que nós conhecemos, nos falando nessa parte.
Então, fala justamente da vida espiritual. As sensações que nós sentimos na chegada, os sofrimentos, como é que a escolha das nossas provas no nosso retorno, como é que funciona. Tem aposentadoria no plano espiritual? Essa aposentadoria. Sentado à direita do pai, ia falar sobre isso. Um vai ficar sentado à direita do pai e outro à esquerda. Não tem nada disso no plano espiritual. Não espere que não tem nada, não tem aposentadoria, né? Lá tem que trabalhar. Lá é trabalho. Não tem cochilo, todo mundo, todo o processo, como que funciona a nossa chegada depois de um tempo, mas explica o que nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos aprender, vamos revisar a nossa vida e depois, quem sabe, retornar. Tem todo esse processo que vem nos explicar. É isso aí. Fala da comemoração do Dia dos Mortos também, né? Como que vê isso. Também o processo da união da alma e do corpo, né? Naquele momento da reencarnação, vem nos explicar também. Vem nos falar uma coisa interessante que todo mundo pergunta. Eu sonhei com isso, eu sonho com isso seguido. Fala sobre sono, sobre sonhos, as visitas entre os espíritos, entre nós próprios encarnados com encarnados durante o sono, ou os desencarnados que nós vamos para o mundo espiritual, vem nos falar. Eu sonhei contigo. Transmissão do pensamento, como é que funciona. E também nos fala da intervenção dos espíritos no nosso mundo corpóreo, né? Como que eles se comunicam conosco, como que eles vêm participar da nossa vida. Como que o anjo da guarda consegue ajudar a gente? Como que o anjo da guarda consegue, quem é esse anjo da guarda, como ele consegue ajudar, né? Vem nos falar sobre isso. É um conteúdo assim, um conteúdo maravilhoso. Amplo, quem aí outra coisa, além do anjo da guarda, os protetores outros que nós temos, familiares também, simpáticos, né? Fala de talismã, de feiticeiros, de pactos, bênçãos, maldições, né? E assim vem nos contar então sobre a vida espiritual e a ocupação dos espíritos do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material, né? Muito bem. Nossa, é só essa resposta do Sabadinha aí já vale. Aliás, o livro, gente, tá? Não precisa você comprar o livro, o Pentateuco Espírita, são 5 principais obras, você acessa na internet, baixa ele em PDF gratuitamente. A Federação Espírita disponibiliza não só esse, mas vários outros livros em PDF. Você não precisa adquirir, não precisa comprar necessariamente o livro. Quem gosta de ler você comprar livro, também né? não é caro, né? Não é algo tão exagerado. Né? Aliás, nas casas espíritas a gente vende o livro dos Espíritos e o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, os dois juntos por torno de 20 pila. É algo extremamente simples, barato, justamente para ser popularizado. E que a gente entenda assim, todos eles podem ser estudados sozinho, mas nas casas espíritas nós temos grupos de estudos que permite que a gente discute, interprete. Tem junto, inclusive online, a própria Federação Espírita tem grupos de estudo das obras online, que você não precisa sair de casa, pode participar do estudo sem sair de casa. Muito bem, são 7h49, estamos na retinha final aqui do nosso programa. Mas não vamos finalizá-lo sem antes ouvir novamente os nossos patrocinadores, né? Aqueles que nos apoiam e nos permitem aqui estar todos os sábados, a Palmar Impermeabilização e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Muito bem, estamos de volta. Nosso programa
Hora Espírita. Hoje nós estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, porque fazem 169 anos hoje que esse livro foi publicado, ele que é o pilar, né, que deu início à doutrina espírita. Muito bem, e um outro conteúdo extremamente relevante, que esclarece demais sobre tudo que acontece na nossa vida, são as leis, né? As leis verdadeiras. Nós temos as leis dos homens, que o Congresso revoga uma e coloca outra todo dia, porque são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, né? Então, como se nós somos imperfeitos, vamos criar a lei perfeita? Não tem como, né? Agora, as leis divinas, essas são perfeitas. E o livro traz todas essas leis, que ele chama de leis... Leis morais, que são perfeitas e imutáveis, né? E assim, não existe assim, você quer seguir as leis de Deus, você simplesmente está sujeito a elas, e na realidade o ajuste que você vai fazer na tua vida é justamente ir se adaptando até que você defina como eixo da sua vida essas leis de Deus, né? Então, são os princípios fundamentais, essas leis são os princípios fundamentais que regem a conduta humana na relação do homem com Deus e com os seus semelhantes, né? Então, elas orientam, de fato, o comportamento ético e moral dos indivíduos, né? E é relevante pensar que todos os homens têm capacidade de conhecer e compreender essas leis, mesmo que demore um pouco, né? Elas são universais e se aplicam a todos os mundos que nós falamos. A moralidade, segundo o Espiritismo, é baseada na prática do bem e na observância dessas leis de Deus, e de fato, o cumprimento dessas leis levam à felicidade. O sofrimento está atrelado à infração dessas leis, né? E as leis morais são um guia da conduta ética, né? É um convite à reflexão das nossas ações e consequências, citando essas leis morais, tá? A lei do amor, que promove amor e caridade entre os homens. A lei de justiça, que está atrelada à responsabilidade pelas próprias ações. A lei de liberdade, que fala do livre-arbítrio e responsabilidade. Lei do trabalho, que todos nós temos que trabalhar e é o meio do progresso moral e espiritual. A lei de reprodução, que assegura a continuidade da vida e a responsabilidade nas relações afetivas. A lei de conservação, que nos motiva a cuidar da nossa saúde e bem-estar. A lei de destruição, que nos ensina a aceitar perdas como parte do ciclo natural. Olha como tudo isso faz parte da nossa vida, né? Lei de sociedade, que promove a solidariedade e fraternidade entre os seres. A lei do progresso, que demonstra a tendência natural de todos nós nos aprimorarmos intelectual e moralmente. A lei de igualdade, que afirma e confirma a igualdade entre todos nós perante Deus, com as mesmas oportunidades de progresso. Então, como é que numa só vida todos nós teríamos acesso a isso, se a gente não fez boas escolhas, né? A lei do perdão, que enfatiza a importância do perdão e da reconciliação, porque lembram dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como nós vamos amar o próximo se a gente não perdoar, né? Enfim, essas são as leis essenciais para o desenvolvimento moral. Então veja que a perfeição disso é que tudo isso está entranhado na nossa vida, e que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente interioriza essas leis, mais aperfeiçoado nós estamos, mais perto do reino de Deus nós estamos, né? E não tem como nós nos escaparmos dessa lei divina. Foi o que a Lia né? falou bem no início. Bem isso aí. Né? Não, Não é opcional. Não é opcional. Não, Hora ou outra a gente vai se embrenhar no caminho certo, que são essas leis e aí. são justamente com quem nós convivemos, com quem nós escolhemos, planejamos
reencarnar que nos impulsionam junto, né? Sim. Essas leis, né, gente, leis que regem o universo, como a Lia falou, são perfeitas, imutáveis. Se é perfeito, não precisa mudar, né? Não precisa mudar, porque é perfeito. Deus é perfeição. Deus tudo. é perfeição. Aliás, né, muitas pessoas nos perguntam, vocês acreditam, o Espiritismo acredita em Deus? Acredita em Jesus? No Livro dos Espíritos, o capítulo número 1, justamente trata sobre Deus. Primeira questão. E a primeira pergunta Kardec faz: que é Deus? E aí vem toda uma série de perguntas sequenciais onde a espiritualidade nos explica sobre Deus, nos explica sobre as características, né, do Criador, sobre todos os seus atributos, fala sobre a providência divina e vai explicar que Deus não é um velhinho sentado numa cadeira e lá esperando. Uma imagem etc. humana. Não. Para nos julgar, não é isso, não é isso. Mas é, assim, uma leitura muito esclarecedora desse livro, gente. Nós convidamos o nosso ouvinte a tirar esse tempo e ir lendo. Olha, um capítulo, quando você começa a ler, você não para mais. Porque as perguntas, a estrutura dele, no próprio preâmbulo, né, dele, explica como Kardec fez todo o trabalho, os espíritos explicam muitas condições. Aliás, tem um dos itens no início, né, logo toda a parte introdutória, que é ditada, os espíritos que ditam essa parte por meio dos médiuns para Kardec, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Sócrates, Platão e outros mais. São coisa pouca, né? Espíritozinhos. Então, para vocês terem uma ideia do cunho desse livro, de quem são os autores desse livro. Quem são os autores, né? Tem muitas passagens dentro do livro que são desses espíritos que a gente acabou de citar. Então, são espíritos que a católica canonizou, né? Santo e tal. Por quê? Pela comprovação da comunicação. E da superioridade moral deles, que eles têm conosco. Muito bem, gente. Chegamos, então, ao final do nosso programa. Se você quer aprender mais sobre o Espiritismo, quer conhecer mais sobre tudo isso que a gente trouxe, o quanto isso muda a nossa vida, o quanto isso esclarece. Em Chapecó nós temos 6 casas espíritas, pelo menos, filiadas. No Palmital tem o Centro Espírita Amor e Caridade. Lá no bairro FAP tem o Centro Espírita Leocádio José Correia, perto da universidade. Aqui no Santa Maria, perto da rádio aqui, tem a Associação Espírita Nosso Lar. Tem o Centro Espírita Gotas de Luz, lá no Pinheirinho. Tem Seara da Caridade, que fica ali no Presidente Médici. Tem o Sociedade Espírita Bezerra de Menezes também. Em todas as casas, como o Sabadinho também colocou, a gente tem estudo de todas essas obras. São presenciais, tem algumas que tem estudo que são online também, você pode participar até de casa. Entre em contato, busque, aprenda, você vai elucidar a tua vida de uma forma que você não tem ideia. E não vai deixar de ser cada dia melhor, vai ser melhor, mas não melhor do que os outros. Vai parar melhor de ter para medo de os espírito. outros. E vai parar de ter medo de espírito. Queridos, obrigado por estarem conosco. Até mais, Sabadinho, até mais, Lia. Tenham todos os nossos ouvintes uma boa semana. Fiquem com Deus e até mais. Hora Espírita.